Cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, quantos não puderam estar, né? Então, só por isso nós já devemos agradecer. Mas o melhor de tudo é que Deus tem algo para mim e para você, né? Deus é tão bom que Ele sempre nos surpreende, amém? Nós já tivemos os louvores, a palavra inicial, e eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração, que está lá em Romanos 7, nós vamos ler do 18 ao 20. Romanos 7, de 18 ao 20. Romanos 7, do 18 ao 20, diz assim. Paulo falando aos romanos. Sei que nada de bom habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Podeis assentar? Esse texto aqui é um pouquinho da ilustração, Paulo falando um pouquinho aí sobre o casamento, né? E é bem assim mesmo, né? Acontece, não sei se é só lá em casa, mas você não quer brigar, você briga. Você não quer falar alto, você fala. É mais ou menos assim, né? Mas eu não vou falar de casamento. Opa, isso é para o Marcelo e a Léo, né? Os especialistas aqui são eles. Então, eu vou para outra banda. Quero falar para você que está aqui, para você que está em casa. Esse texto aqui, eu quero dar um tema para essa mensagem nesta noite. Então, como não viver na carne, né? Como não viver na carne essas atitudes da qual Paulo está falando. Eu vou ler mais um texto lá de Gálatas 5, 16, 17, que diz assim. Digo, porém, andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aí está a resposta do texto de Romanos, Paulo também falando aos Gálatas. Se nós pegar o dia nosso, 24 horas, 7 dias na semana, é essa guerra. E quem não está vivendo essa guerra, eu sinto muito te dizer, você já está perdido e nem sabe. Porque quem está buscando um pouquinho andar nos caminhos do Senhor, vai viver em guerra. Vai viver essa eterna guerra entre o corpo e o espírito, né? E essa batalha é ininterrupta, ou seja, por ação de demônios, ou pela nossa própria carne, né? Então isso é normal. O apóstolo Paulo aqui declarou que é uma guerra interior. E ele tinha prazer na lei do Senhor. Nós temos prazer na lei do Senhor, na palavra, nos mandamentos, mas e por que às vezes a gente pratica o que nós não queremos? Por que nós caímos em lugares ou atitudes ou situações que nós não queremos? É por causa dessa guerra, porque a carne ela é dominada pela lei do pecado. Mas Deus nos deu uma missão, vencer a carne. Só que para vencer Ele também deu algumas armas. É disso que eu quero falar para vocês. Esta é uma das áreas onde o Espírito Santo veio ministrar nas nossas vidas. É Ele que vem. Quando Jesus não estava aqui, ele falou, fiquem tranquilos que o Espírito Santo vai vir, né? Tanto que os apóstolos começaram a sua missão logo após o Pentecostes. Antes, o que aconteceu? Pedro era a pessoa que mais queria ser igual a Jesus. Ele andou com Jesus, ele queria ser igual a Jesus. Se você observar um pouquinho ali nos evangelhos, e o que aconteceu quando Jesus morreu? Ele voltou a fazer o que ele fazia. Ué, mas e tudo que ele aprendeu com Jesus? Ué, esqueceu assim? Da noite para o dia, esqueceu tudo. Vocês conhecem gente assim? Que andou um tempão e daqui a um pouco parece que esqueceu tudo? Vocês já viram? Eu conheço algumas pessoas. Ela não tem ação do Espírito Santo na vida dela. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele não tinha, naquele período, o Espírito Santo não estava. Quando Jesus
né, naquele Pentecostes do Espírito Santo, vê o que aconteceu com Pedro? Uma palavrinha de uma pessoa que não sabia falar, não sabia nada, converteu quantos? 3.000 pessoas. O que é o Espírito Santo na nossa vida? E o que é nós andar sem o Espírito Santo? E eu vejo que há uma falta de entendimento. O pastor Dair, a gente estudava muito, ele falava na questão de oração na carne, da oração no Espírito. Quem está aqui, a gente conversava muito sobre isso. E eu sempre busquei muito. E eu sempre busquei muito ter experiências com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei que é Ele que me ajuda. Às vezes lá em casa nós estamos falando, daí eu faço muitas coisas. Eu estou envolvida em muitas situações. Aí às vezes o Rafael Benhor fala alguma coisa para mim, eu falei, viu, é normal eu errar. Porque eu faço muitas coisas. Se eu não fizesse nada, eu não ia errar. Então está tudo bem. Por isso que eu preciso do Espírito Santo para me ajudar. Senão eu erraria muito mais. Eu falei, fiquem felizes, senão eu erraria muito mais. Então é normal. Nós que estamos envolvidos em algumas coisas, queremos fazer algumas coisas, nós errarmos. Mas nós precisamos, então por isso, que Deus nos mencionou a vencer a carne. Mas como que nós vamos vencer? Por nós? Esquece, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que de nós não tem nada de bom. Aqui, não tem amor pelas pessoas, não tem compaixão, não tem. Mas o Espírito Santo é que vai fazer você sentir essas coisas. O fruto do Espírito, né, que nós temos lá, mas não vou entrar nisso também. Então, eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, para nós não viver na carne. É disso que eu quero falar com vocês, então. E esse é o ministério do Espírito Santo, nos ajudar a vencer a carne. É esse só, é bem grande, né? Então, nós precisamos o quê? Andar no Espírito, para nós vencer os desejos e a inclinação da carne. O capítulo áureo da Bíblia, sobre andar no Espírito e massacrar a carne, é Romanos 8. Lá no capítulo 7, Romanos 8, capítulo 7, ele fala assim, que ele passava, que foi o que eu li para vocês aqui, né? No início ali, ele fala assim, que ele passava por um conflito interior, e nós todos passamos, né? Hoje as pessoas estão buscando muito aí terapias e muitas coisas, mas eu falo uma coisa só. Você pode até descobrir algumas coisas em terapias, mas quem entra no teu coração e faz a cura é Jesus. Ninguém consegue, nem um terapeuta, nem um médico. Irmãos, isso é fato, porque a gente convive com as pessoas que fazem, e está tudo certo, se você não consegue sozinho, mas beleza, mas entenda que sem o Espírito Santo, para entrar lá no teu coração, porque, viu, até tem um texto que eu vou ler depois, que fala que enganoso é o coração do homem. Quer dizer, o que você está pensando aí agora, ninguém sabe, só você e Deus. E no dia a dia é a mesma coisa. Então, quer dizer, você vai na terapia, você fala o que quer, você fala bonito, você conta a tua vida bonita, mas, enfim, aquilo lá dentro ninguém sabe, e você esconde até de você. Sabe aquela coisa, você mente e acredita na tua própria mentira? Tem gente assim, a gente tem que cuidar para não cair nessa. É o Espírito Santo que nós ajudamos, senão a gente mente. Nossa, eu acho que é verdade isso aí. Então, ou é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo ficou aqui para fazer isso, é Ele que vai fazer. Só que o Espírito Santo é uma pessoa, não vou entrar nesse mérito agora. Mas muitos acham que o Espírito Santo é uma energia, ou um vento, né? Algumas pessoas falam, não, eu sinto o Espírito Santo através de um vento, beleza. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa. E cita assim, Ele. Quem que é Ele? É um pronome. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu posso estar sentadinha ali e falar, Espírito Santo, me ajude a falar isso aqui, porque eu não consigo. E Ele vem e me ajuda. E isso nós temos que praticar para nós ter as experiências. E aí, quando alguém falar alguma coisa do Espírito Santo, você fala, opa, aconteceu comigo aqui. É isso aí, você vai ter a tua experiência, cada um tem a sua. Então, o bem que eu quero, este não faço, e o mal que eu não quero, este faço. Depois, ele mesmo faz uma pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a Bíblia fala corpo mortal, né? A Bíblia chama o nosso corpo morto, corpo mortal. E aí, ele coloca em seguida, ele já responde lá em Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se Jesus não vem, não morre, o Espírito Santo não vinha. Né? E o Espírito Santo é onipotente, é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus, é trindade. Né? Então, é uma pessoa da trindade. No capítulo 8, ele revela como Jesus Cristo nos dá a vitória. É
Como? Andar no Espírito. Não tem outro jeito. Isso ele fala aos crentes de Roma, lá em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Já é lei, isso já é fato. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou. Nós precisamos tomar posse e viver isso. Com quem? Com o Espírito Santo. Sem, infelizmente, não dá. Mais um ponto, nós precisamos admitir nossa fraqueza. Muitas vezes, Carl Jung é o pai da psicologia, eu gosto muito dele, quando ele fala assim, para você começar a mudar, você precisa aceitar. Aceitar o quê? Que você está falhando, que você tem uma fraqueza, que você não é a rocha aí, que não, tem gente que fala, não, eu não posso errar, ninguém pode me ver errar, e não sei o quê. E aí você cria a mentira, aquela mentirinha, que você começa a acreditar que você não tem nenhum probleminha aí, entendeu? Então, nós precisamos aceitar que nós temos uma fraqueza, E Jesus, em Mateus 26:41, se vocês lembrarem, vai falando assim, a carne é fraca, o Espírito está pronto. O próprio Jesus falou isso. Quem somos nós para não vigiar na carne todas as horas, todos os segundos, minutos, Então, nós precisamos sim estar. Então, Jesus já chamou para nós olhar para a realidade que a nossa carne seria fraca e que as tentações viriam e elas têm poder sobre nós. Falava para o meu pai, Meu pai não acreditava em muita coisa, daí eu falava, pai, tem muita árvore lá, Nós estávamos conversando assim, eu falava, pai, tá vendo aquela árvore? Se eu falar para o senhor que lá atrás tem um cara com uma arma apontada para o senhor vai fazer alguma coisa, tem a árvore e tem alguém lá atrás só esperando você dar uma saidinha para ele te atirar. O meu pai tinha arma, vivia com arma, eu usei a questão da arma. Aí ele falou, pois é, pai, só que o senhor não vê, mas tem. O senhor só não vê. É assim a nossa vida. Todos os dias. Tem um livro que ele fala assim, quando você sai de casa, se você pudesse ver com os olhos espirituais, tem alguns canhões para sua casa. Você sairia do mundo espiritual maligno para atingir tua casa, para atingir tua esposa, para atingir teu filho, para te trazer doença, para te trazer pobreza, para te trazer miséria, para te fazer uma desgraça naquele dia. Você sairia de casa e deixaria a tua família lá dentro? Mas é assim, só que você não vê. É real. E as armas que nós temos? Deus, Espírito Santo e assim por diante, Então, qual que é a manifestação da luta da carne? Nós temos isso lá em Gálatas 16:21. E não podemos fugir dessa palavra. Ela é clara, não precisa nem explicar. Adultério, obra da carne. Prostituição, impureza. Coração que tem coisa maliciosa, Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, quem os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos aqui para quê? Nós seguimos a Jesus para quê? Para ir para o céu. Para herdar o reino de Deus. Então, meus amigos, nós temos que pegar isso aqui e ir ticando. Que na minha vida isso faz parte ainda. Eu preciso reconhecer que eu tenho alguma dessas coisas, para que o Espírito Santo possa me ajudar a vencer, Os exemplos da influência da carne no mundo. Então, isso aqui é uma pesquisa rápida, porque é algo que está tomando conta das famílias, tomando conta da sociedade em geral. 3.075 dólares, 3.075,64 estão sendo gastos com pornografia. Isso por segundo. Por segundo. Não é por dia, não é por hora, é por segundo. 28.258 usuários da internet estão vendo pornografia. 372 usuários da internet estão digitando no Google termos adultos, vocês me entendam aí? Por segundo. Em cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico está sendo lançado nos Estados Unidos. Então, se está ruim, vai piorar. Quem que tem que estar forte? Nós.
Nós, a nossa casa, a nossa família, nós sabendo desses fatos. E assim, ó, Eva já caiu pelo olho. Eva caiu pelo olhar. Nós temos que cuidar o que nós olhamos. Ah, mas não sei o quê. Grupinhos que participam. Tem que cuidar, irmãos. Começa, eu digo assim que o diabo ele joga corda. E ele vai só puxando depois. Pra você se enforcar na corda. Esse é um ditado antigo. E a gente vai se enrolando. Eu conheço uma pessoa que caiu em depressão, depois um homem, inclusive, ele deu testemunho sobre isso, e ele ficava em casa, a esposa ia trabalhar, porque ele estava em depressão, né? A pessoa de depressão, ela fica sem querer fazer nada, né? Eu, graças a Deus, nunca tive, mas já conheci pessoas que têm, é terrível isso, né? E o que aconteceu? Ele começou a mexer na internet, e adivinha? Caiu em outro buraco. Se ele já estava num buraco, porque um abismo puxou um outro. Entendeu? Uma pessoa cristã, eu não estou falando de gente do mundo. Eu estou falando de uma pessoa que conhecia a palavra, pessoa que estava aqui escutando, uma pessoa que... olha, é sério, porque o inimigo não quer pegar quem está aí perdido. Ele quer pegar você, para influenciar toda a tua geração, toda a sua família, virar vergonha na sua casa, virar vergonha na sua família. É esse o trabalho dele, né? Então, nós precisamos lá, em Jeremias 17:9, fala... Ó, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Então, ninguém tem acesso ao seu coração. Você pode ir em terapia que for, ninguém vai acessar a verdade que tem no seu coração. Se é boa ou se é ruim, a não ser o Espírito Santo. É só Ele, né? E existem duas leis funcionando na nossa vida. Duas. A lei da vida e a lei da morte. Nós temos que escolher qual que nós seguimos. A lei do Espírito vivifica, a lei do pecado mata. No verso 6 nós lemos, porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui, uma lei sobrepõe a outra. Então, se a lei do Espírito está na minha vida, o que acontece com a lei do pecado? Cresce quem você alimenta mais. Ela diminui. A lei do pecado cresce, porque a lei do Espírito está pequena. E é assim que acontece, né? Mas nós temos um antídoto. Vamos dizer que aquela lista que eu passei aqui, você aí se achou numa delas, né? Todos nós, irmãos, nós temos que... Tem palavras ali que são meio estranhas, se a gente vai ler, coisinhas que a gente pratica no dia. A mentira, uma mentirinha, que às vezes não acha que não tem nada. Veja, quando veja, mentiu. Meu Deus do céu, se o Espírito Santo está em você, na hora, é como se ele te desse um puxão de orelha. Oh, você não se tocou que você fez isso? Tipo, mais ou menos assim. E se você não tem? Então, nós temos que fazer o quê? Buscar com unhas e dentes. Nós ter esse relacionamento com o Espírito Santo para ter esse controle na nossa vida, né? E aí, o que é um antídoto? A lei do Espírito da vida, né? Que anula a lei do pecado. Em Romanos 8, 7 e 8 diz assim, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estamos perdendo tempo. Não agrada a Deus. Deus não se agrada. Quando nós damos lá da nossa carne, vivemos em pecado. Mas o que é estar na carne? É viver uma vida sem a lei do Espírito. É o que nós vemos aí, gente matando, gente não sei o quê. A gente vê tão fácil, né, matar, né? Nossa, que fácil. Meu Deus do céu, cadê a compaixão? Não existe, porque a pessoa não está com a lei do Espírito que nós conhecemos, né? Então, os verdadeiros cristãos, eles têm. Lá em Romanos 8, 9, diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos convertemos, ele habita em nós. E depois nós vamos aí ter experiência com o Espírito Santo, mas ele já habita em nós. Então, essa declaração profunda de Paulo diz que nós que servimos não estamos desprovidos do Espírito Santo. Nós temos ele, né? Então, isso é maravilhoso. E daí nós conseguimos viver na lei do Espírito, e a lei do pecado é desprovida da nossa vida. Romanos 8 e 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nosso Espírito tem que estar
morto para o pecado. Caso contrário, o que exatamente significa a expressão corpo morto pelo pecado? Fala da operação da lei do pecado na nossa carne, e mais à frente ele vai falar corpo mortal, né? Mas assim como a carne está sobre a lei do pecado, o nosso espírito está sobre a lei da vida, né? Então a Bíblia chama corpo mortal, corpo morto, enfim. E Romanos 8:11 diz assim, ó, se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. São algumas citações, irmãos, para mostrar o quê? Ou nós estamos na lei do pecado, ou na lei da vida. Se estamos na lei da vida, do Espírito, ele habita em nós e nós vencemos o pecado. E nós não vamos viver na carne. Pecado na vida do cristão é acidente. É assim que nós aprendemos, né? Resumindo, só vencemos a carne pelo operar do Espírito Santo em nós. Se viverdes segundo a carne, é vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificar nas carnes as obras do corpo, vivereis. Está em Romanos 8:13. Não há outro meio. Não há, irmãos. Não há outro meio. Então você vai falar assim, mas eu leio a Bíblia todo dia, e ainda não está dando, ainda está difícil, viu? E a ação do Espírito Santo. E o convite do Espírito Santo para ir com você trabalhar, para ir com você onde você vai. A palavra de Deus que diz para nós meditar de dia e de... é só de manhã? É só de tarde? É só de noite? É só no domingo? É só na sexta? Dia e noite. É o tempo todo, né? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos do Espírito Santo na vida de algumas pessoas. O próprio Moisés, como que ele legislou? A ação do Espírito Santo. Somente lá em Números 11, 14, 17, diz assim, ó, que ele só desempenhou seu ministério sobre o poder do Espírito Santo. A unção de Davi, né? Lá em Samuel 16, 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e ele foi o rei. Davi não tinha pecado, não tinha falhas. Tinha, mas ele andava com o Espírito Santo. E quando ele errava, o Espírito Santo já lembrava ele, né? Saul, ao mesmo tempo que o Espírito de Deus entrou em Saul, ele saiu de Saul. Entendeu? Entrou e saiu. Saul preferiu as obras da carne. E no Novo Testamento, ainda nós temos no Antigo Testamento a reencarnação de Jesus Cristo, né? Para Maria, lá em Lucas 1:35, tudo foi obra do Espírito Santo, né? O Espírito, aí Jesus fala assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu, né? Para fazer a obra dele. E Isaías já tinha falado disso lá atrás. É ou não é o Espírito Santo agindo o tempo todo no Antigo Testamento, no Novo Testamento? E hoje? Não muda, irmãos. Só que às vezes nós simplesmente não entendemos que nós temos um grande ajudador. E estamos tentando pelo nosso braço fazer as coisas muitas vezes. Não entendemos isso ainda. Também em Atos, quando veio vinda do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, né, no Pentecostes, e em 1 Coríntios 12, 13 diz assim, ó, ninguém é capaz de reconhecer Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você fala do amor de Jesus para alguém, sabe quem que vai fazer ele aceitar? O Espírito Santo. Não tem outra pessoa, ninguém, viu? A Bíblia, ela para nós é maior riqueza, mas tem gente que acha que é um livro. Então, quem que vai convencer essa pessoa? É o Espírito Santo. Então, não tem como nós viver sem o Espírito Santo, de maneira alguma. 2 Timóteo, ele nos traz um recadinho. 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja. Fuja dos amigos que não soma, fuja das conversas que não soma, fuja. Irmãos, tem lugares que não dá para nós estar. Tem lugar que não dá. Nós não somos, eu já falei para vocês, as tentações existem, você pode cair. Você não é o super homem ou a super mulher de Deus. Nós precisamos vigiar o tempo inteiro. E ainda o Paulo fala do cativeiro do pecado. Pessoas que estão no pecado, elas estão o quê? Cativas, elas estão escravas, né? Então Paulo, ela trata a lei do pecado como sendo um cativeiro, tá? O espírito de escravidão. A Bíblia Sagrada está dizendo
também ela fala que a criação e a humanidade gemem. Nós estamos vivendo um momento, a natureza, né, a gente vê tudo que está acontecendo. Tudo está, parece que, apertando, né? E nós também. Mas a Bíblia também fala que o Espírito Santo, ele ora ao Pai, ora a Deus com gemidos inexprimíveis. Porque ele sabe que nós não sabemos orar. Mas vai de nós entender isso, é um entendimento. Se ele ora, o Espírito Santo que habita em mim, ele ora diretamente com o Espírito de Deus. E essa oração não tem a influência da minha carne. E é uma oração que funciona. Por isso que o pastor daí dizia, a oração da carne é um problema. A oração no Espírito, ela cura, ela sara, ela fortalece, ela te dá poder para você guerrear com as obras da carne, para você ter consciência, né? E aí, deixa eu terminando aqui para vocês. Então, o Espírito Santo, ele vem para quê? Para nos ajudar na nossa fraqueza, para nós sair do cativeiro do pecado. A fraqueza que ele fala é a inclinação da carne. Porque a nossa carne que é coisa boa. Eu converso com as meninas que eu faço o negócio de emagrecimento. Quem que gosta de acordar cedo aí? Por livre, espontânea vontade. Viu? Quem que gosta de comer pouquinho, assim, não comer muito, nada? Só vocês. Eu é mais difícil. Quem que gosta de fazer atividade física, que é bom, nossa, que maravilha, para te controlar. Irmãos, a carne não quer. Você tem que fazer um esforcinho. Estou falando isso a nível físico. E vamos para o nível espiritual. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ficar 1 hora meditando nesse texto aqui que eu li de Romanos. E aí? O que a carne quer? Fazer tudo, menos isso. Então, sempre, não espere você morrer de vontade de orar. Não espere morrer de vontade. Esquece isso. Se você está esperando isso, eu sinto muito dizer. Não sei só se eu sou diferente. Porque a minha luta é sempre igual. Tem muita coisa para fazer. Para dar conta, para entregar, para não sei o quê. Isso aqui ninguém vê você fazendo. Só que o que você faz lá no secreto aparece em público. Na sua vida, nos seus frutos. Porque ninguém vê você lendo a Bíblia. Ninguém vê o que está no seu coração lá na hora que você está orando. Mas depois vai aparecer, olha que pessoa tranquila, olha que pessoa calma, olha como que ela lida com os problemas. É lá no secreto que ela fica. E você? Quer vencer tudo, mas nada de fazer o que o Espírito gosta. Não bate, entendeu? Não dá. Então, ele nos ajuda a nossa fraqueza, que é a inclinação da nossa carne. E nós temos a linguagem sobrenatural, que é o falar em línguas, que poucas pessoas ou não estudam, ou não querem saber, ou não sabem como funciona. A Bia está aqui, estão estudando os dons do Espírito, então busque saber. A oração em línguas é poderosa, mas as pessoas não conhecem, não sabem como funciona, não sabem para que é, para que não é. Então, eu te desafio a você estudar. E tudo está na palavra de Deus. Outra, se eu convivo com pessoas que falam em línguas, eu vou entender sobre isso. Eu vou aprender os negócios do Fernando. Eu vou ter que ficar 1 semana lá com o Fernando para entender dos compressores do Fernando. Eu fui um pouquinho lá, fiquei apavorada, aquele monte de coisa. Falei, para que é tudo isso? Mas, se eu ficar lá, eu vou aprender. Irmãos, nós precisamos ter pessoas perto. Por que o Marcelo está aqui na quarta-feira? Eu preciso vir aprender com quem está sabendo. Eu quero aprender sobre línguas, eu quero estar com pessoas que falem em línguas. Não, é assim que funciona. Tudo na vida, no mundo secular ou no mundo espiritual. Agora, eu não quero saber. Está tudo bem. Eu só digo uma coisa. É uma arma poderosa para você vencer a tua carne. Poderosa, tá? Isso está na Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo, como que ele nos ajuda? Imagina um grande piano. A tua vida é um grande piano. E você está aqui, ó. Aquele piano, você pega a tua vida de um lado, você vai conseguir? Não, aí o Espírito Santo pega do outro. E aí você vai. É isso que a palavra de Deus lá no grego explica sobre a ajuda do Espírito Santo. Ajuda, a palavra ajuda, né? Então, quando sua carne quiser falar mais alto que o Espírito Santo que habita em você, lembre-se, Jesus já pagou o preço. Por tudo. Quando a carne quer falar, mas você fez aquilo, você fez aquele outro. É culpa.
Não, Jesus já pagou e eu já perdi perdão e está tudo bem na minha vida. Não aceite essas palavras de acusação. Quem quer lembrar, os teus pecados não é Deus, não é Jesus, não é Espírito Santo, é o diabo, para te deixar deprimida, para te deixar mal. Agora, se você não pediu perdão, você tem uma legalidade, você precisa fazer. A pastora está aqui nas quinta-feira, venha para fazer seu mapeamento espiritual, venha conversar com ela, não deixe portas abertas na sua vida. Já tenho falado isso para vocês. Mesmo sem nunca pecar, ele deu a própria vida para que nós não deixássemos ser agido pela carne, e sim pelo Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele já disse, vocês estão mortos para o pecado. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Jesus Cristo, está lá em Romanos 6,11. Por isso, você já tem a vitória que precisa. A capacitação para não ser escravo do pecado. Irmãos, Deus nos libertou. Você estava numa prateleira, que era um objeto qualquer, ele pegou e simplesmente tirou nós de lá, comprou com alto preço. Aí você vai se deixar ser escravo de qualquer pecadinho? De qualquer... é jogar fora algo muito grande. Nós não podemos aceitar ser escravos do pecado e viver no cativeiro. É igual viver numa gaiola com a porta aberta. Eduardo falava isso. Tem gente numa gaiola com a porta aberta e não sabe sair. Pede ajuda. Aqui tem várias pessoas que podem te ajudar. Fortaleça o seu interior em oração, louvor, leitura da palavra todos os dias. E o relacionamento com Deus vai subir. E simplesmente nós vamos ficar cada dia melhor. Martim Lutero dizia assim, se eu não orar 2 horas por dia, o diabo ganha as outras 22. Se eu não orar 2, ele ganha as 22. E você? Qual o teu tempo? Eu oro meia hora? Quanto tempo que o diabo vai ganhar? 23,5? Eu oro 1? Entenderam, irmãos? Eu vou começar a orar o dia inteiro, que daí, né? Mas não é possível. Mas se nós meditar de dia e de noite na palavra de Deus e ter essa consciência, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Paulo falando ao Gálatas lá em 5:1. Agora eu convido você a se colocar de pé. Vamos estar orando. Eu não sei em que você foi tocado. Eu realmente fiz uma lista na minha vida do que eu preciso lutar todos os dias, porque os pecados são de estimação às vezes, e eles querem ficar com você. E você precisa mandar eles embora. Então, não sei o que você pode ter tocado, eu não sei o que você pensou enquanto eu estava aqui. Eu espero que algo tenha tocado no seu coração, como tocou no meu coração. E coloque tudo isso diante de Deus, né? Ele é um Deus de amor. Ele enviou o Espírito Santo está para nós. Nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade se nós colocar o Espírito Santo aqui, do nosso ladinho, porque ele é uma pessoa, ele quer te ajudar, ele quer acordar com você, ele quer dormir com você, ele quer ir para a mesa com você, ele quer ir para o trabalho com você. Ele é uma pessoa, a pessoa mais importante que você pode ter do seu lado. Mas às vezes, nós nessa nossa correria, nós estamos perdendo esse grande amigo que é o Espírito Santo. Então convide ele aí para estar com você a partir de hoje, mais ainda do que já estava. Entregue para o Senhor aquilo que te mexeu aí, que você lembrou, para que Ele possa estar fazendo uma grande obra. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por este momento. Senhor, te agradecer pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, ó Pai. Deus, o Senhor nos se importou conosco, não sendo nada. O Senhor veio, morreu por nós e enviou o Espírito Santo, Pai. Deus, dá-nos o entendimento da pessoa do Espírito Santo cada dia mais. Oh, Pai, ministra os corações dos meus irmãos e a mim, Senhor, cada dia mais a necessidade de buscarmos a palavra de Deus, para que nós possamos aumentar o nosso grau de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, para que possamos viver de glória em glória, para que possamos, Senhor,
andar por aí e a Tua glória ser manifestada nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, Senhor. Deus, eu coloco cada família, Pai, aqui diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus que caminha entre nós, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, visitar cada família, cada casal, cada criança que está aqui, Senhor. Oh Deus, que nós possamos cada dia mais tomar consciência da Tua presença e do grande amigo que o Senhor é e o que nós podemos ganhar com a Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus Cristo ganhou na cruz do Calvário, Senhor. Oh Senhor, muito obrigada por este momento, muito obrigada por cada vida que adentrou este lugar, Senhor. E que nós possamos cada dia mais, Senhor, buscar essa vida com o Senhor, a comunhão com os irmãos, a unidade da igreja, a unidade que tanto Cristo pede de nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço e a glória é para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.